Olá, bom dia, graça e paz para todos. Tudo bem com vocês? Bem, hoje nós vamos meditar no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, né? Mas a história que está declarada ali vai muito de encontro a Provérbios, capítulo 15, versículo 1, que vai nos dizer o seguinte: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Bem, dentro do primeiro livro de Samuel, capítulo 25, vai nos contar a história em que envolveu três personagens, né? Esses personagens são Davi, o homem segundo o coração de Deus, depois Nabal e depois Abigail. Abigail era a esposa de Nabal. E Nabal, como o livro diz, era um homem ríspido, era um homem que podemos dizer nos dias de hoje bravo, né? Que responde com ignorância. Mas no desenrolar da história, nós vamos ver que Davi estava no deserto e que Davi ficou sabendo que Nabal, homem muito rico, né? Estava tosqueando suas ovelhas, e Davi mandou os seus servos ir de encontro a Nabal para cumprimentá-lo, né? E dentro desse cumprimento, até mesmo o Davi disse para os seus servos, né, dizer que a paz era com ele, era com eles, com todos os seus servos, e foi ali demandada uma palavra, ou foi profetizada uma palavra de bênçãos, né, para Nabal. Só que Nabal prontamente respondeu aos servos que foram enviados como mensageiros de Davi, né, perguntando: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Né? E essa fala foi uma fala ríspida, uma fala de uma pessoa que não estava dando ideia ou dando ênfase, né, a esses cumprimentos que traziam os mensageiros de Davi. Então os servos de Davi, eles retornaram prontamente para Davi e lhes transmitiram a palavra, né, a palavra que prontamente foi falada por Nabal. Davi ficou chateado com essa resposta e de imediato decidiu falar com os seus servos para cada um empunhar, ou seja, cingir a espada, né? E num total de 400 soldados, 400 servos de Davi, eles foram para o encontro de Nabal, nas dependências de Nabal. Ao mesmo tempo, lá no outro lado, as servas ou servos de Abigail e Nabal, eles falaram com Abigail sobre o que aconteceu, que o seu esposo, quando recebeu os cumprimentos de Davi, respondeu de uma maneira ríspida. Logo assim, a Abigail, depois de ter ouvido esse relato, e ainda mais que os servos, eles testemunharam para Abigail que eles foram protegidos pelos servos de Davi quando estavam no deserto, onde prontamente eles os defenderam, os vigiaram e os guardaram. Abigail, de posse desse relato, de imediato conseguiu juntar ali presentes naquela ocasião, e chamou os seus servos, montou um jumento e foi de encontro àquela procissão, ou seja, aqueles 400 soldados que estavam vindo para acabar com tudo ali nas dependências de Nabal, né? Destruir tudo. Então, chegado a um determinado ponto, Abigail se depara com Davi e seus servos, onde Abigail imediatamente desce do jumento na qual estava montada e se encontra com Davi, onde imediatamente ela se prostra. E ali nós vemos uma figura, a figura de uma pessoa, uma mulher inteligente, que faz um papel de intercessora, né? Intercedendo pela sua casa, intercedendo em favor de Nabal, e ao mesmo tempo que ela intercede, ela reconhece que Davi é rei, né? E dentro das falas de Abigail, nós vamos ler que Abigail reconhece que Davi era rei, e ela utiliza isso para que quando Davi tomar posse do trono, ele não sofra desse remorso. E que remorso é esse? De atribuir aos servos de Abigail e Nabal com a penitência chamada morte, com a sentença chamada morte.
Então, em seguida, depois de ter ouvido todo aquele clamor, toda aquela intercessão proferidos pela boca de Abigail, Davi se compadece. E Davi entende que Abigail estava fazendo o papel de uma intercessora, de uma mulher que reconheceu o seu senhorio, reconheceu que, além de ser ungido como rei, acima dele estava o Senhor, o nosso Deus, e então Davi deixa de lado aquele plano. Davi, né, juntamente com seus servos, partilham, né, da mesa, partilham daqueles presentes que em sua maioria eram alimentos, tá? E aquilo sela a paz e sela com a finalização do intento de Davi para ferir todo aquele povo. Então eu dou um ponto final, mas depois eu prossigo dizendo que a resposta branda ela aparta o furor. E foi isso que Abigail fez depois de que o seu esposo Nabal respondeu de uma maneira ríspida aos cumprimentos para com a pessoa de Davi. Então que tomemos como exemplo essa história que está contida no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, e de hoje em diante venhamos nos convencer de que, mediante uma fala, seja ela de bênção ou seja uma fala, né, que alguém venha respondermos de uma maneira ríspida, que venhamos sempre falar num tom e de uma maneira pacífica, porque a resposta, né, pacífica, ela abranda o furor. Que Deus os abençoe e logo mais teremos mais uma palavra viva aqui no meu canal. Que Deus abençoe.